Mano, que Pacific Rim tem muitos Jaegers, todo mundo já sabe, mas você sabe qual é o maior de todos? E não, cara, não é o Gypsy Danger. Hoje nós vamos ranquear todos os Jaegers da história, do menor até o maior. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo tranquilo? Cara, construir um robô gigante não é como montar Lego não, tá? A gravidade e o peso da própria armadura jogam contra os Jaegers. Se você faz um robô alto demais, os joelhos quebram e ele fica lento. Se você faz ele pequeno, o Kaiju engole a máquina de uma vez só. É por isso que cada nação tentou encontrar o tamanho de ouro durante a guerra. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo ver esse ranking oficial. Nossa escalada começa literalmente no fundo do ferro velho, bem longe das fábricas brilhantes do governo. Com apenas 12,2 metros de altura, o Scrapper é o menor Jaeger já visto na história de Círculo de Fogo. E o detalhe mais legal dele, cara, é que ele é totalmente legal, tá? Ele não foi financiado por nenhum país. A Amara Namani, uma órfã traumatizada pelo ataque do Kaiju Insurrector, construiu essa máquina sozinha, catando restos de motores e painéis de robôs caídos em Santa Mônica. Como ele tem o tamanho de um caminhão grande, a Amara pilotava sozinha, tá? O que forçava o cérebro dela ao limite. O foco do Scrapper não era trocar soco com ninguém não, tá, cara? Era fugir da polícia de Jaegers. E dando um salto gigantesco, a gente deixa a sucata e entra na guerra real. Aos 72,5 metros, nós temos o Atlas Destroyer, o robô azul enferrujado que estrela a série animada The Black. Cara, ele é um Mark III da mesma época do Gypsy Danger, mas com uma história trágica, tá? O Atlas foi rebaixado a Jaeger de treinamento. A PPDC arrancou literalmente todas as armas letais dele. Ele não tinha espada e também não tinha canhão nenhum. Quando os irmãos Taylor e Halen encontram o Atlas no deserto da Austrália, eles tiveram que usar todo tipo de força para poder espancar os monstros. Empatando também na marca de 72,5 metros, nós temos o pioneiro chinês, o Horizon Brave. Esse cara, mano, é um Mark I pesado e quadradão, tá? A engenharia dele é tão forte que no lugar de mísseis, os chineses instalaram turbinas de congelamento criogênico gigantescas nos ombros dele. A ideia era simplesmente congelar os kaijus, cara. Subindo só um pouquinho, chegamos à marca dos 73,2 metros de altura com o Guardian Bravo, aquele robô branco, sabe, avançado do segundo filme. Apesar de ser um Mark VI, ele foi desenhado para ser mais baixo e compacto propositalmente. O segredo dele era o Elec 16 Arc Whip, que é um chicote incandescente que rasgava as pernas dos monstros à distância. E uma curiosidade bem interessante, tá, cara? Os drones da Shaw Industries, aqueles robôs brancos idênticos produzidos em massa que acabaram sendo hackeados, usavam praticamente o mesmo chassi flexível do Bravo, medindo também por volta de 73,2 metros. Eles eram do tamanho perfeito para serem enfiados em frotas de transporte de carga. Quando a gente cruza a linha dos 74 metros, a gente entra num território recheado de lendas das histórias em quadrinhos e das animações. Logo de cara temos o Tacit Ronin, que tem uma ponta rápida no primeiro filme, o Hunter Vertigo, que é aquele Jaeger amarelo que se sacrifica na série The Black, e o chinês Shaolin Rogue das HQs. Todos esses três mediam exatos 74,4 metros. O Tacit Ronin, por exemplo, era um Mark I, mas os japoneses se recusaram a colocar armadura pesada nele. Eles sacrificaram a proteção do peito e dos ombros para deixar os seus 74 metros de altura focados em torque de cintura. Ele usava as Flang Blades, que eram duas espadas retráteis instaladas por baixo do pulso. Cara, mas presta muita atenção na marca dos 74,6 metros. É aqui que repousa o Brawler Yukon. Cara, esse robô aqui ele não é só mais um da lista, tá? Ele foi o Projeto Alpha, ele foi o primeiríssimo Jaeger da história da humanidade a entrar em combate e não falhar. Na HQ Tales from Year Zero, a gente descobre que os pilotos originais morriam de convulsões porque um cérebro só não aguentava mover a máquina. Foi no Brawler Yukon que a cientista Caitlin teve a ideia maluca, cara, de dividir a carga cerebral com outra pessoa, criando o Drift, que é a conexão neural. E funcionou, tá, cara? Com 74 metros e meio, ele interceptou o Kaiju Karloff no Canadá, quebrou a cara do bicho com mísseis e provou pra ONU que o projeto trilionário dos robôs não era um desperdício. Avançando os decimais, o Puma Rio do Panamá bate 74,7 metros e na faixa dos 75 metros cravados nós temos o Apex. O Apex, cara, ele nasceu na série The Black. Ele começou a vida como um simples drone Jaeger, mas o cérebro clonado de um Kaiju que instalaram nele sofreu algum tipo de mutação. A biologia alienígena conseguiu dominar o chassi de metal de 75 metros, criando um híbrido meio máquina e meio carne tóxica que vagava pelo deserto australiano caçando os próprios irmãos Kaijus.
E pra gente fechar a porta dos 75 metros, o robô canadense Chrome Brutus marcou 75,3 metros, operando focado em patrulhas no extremo frio. E aqui a gente precisa parar e sentar na mesa dos engenheiros da PPDC. Se liga, cara, durante a Guerra Kaiju, a grande maioria dos cientistas do mundo chegou ao consenso militar de que existia um tamanho perfeito, um equilíbrio, sabe? Se você fizesse a máquina com menos de 75 metros, ela voava longe com o soco do monstro. Se passasse muito dos 80 metros, a manutenção dos pistões hidráulicos virava um inferno financeiro e a máquina tropeçava. Foi assim que a altura de 76,2 metros virou padrão industrial de ouro. E o número de robôs amontoados, cara, nessa exata altura é surreal. Vamos começar aqui com o Vulcan Inspector, um Mark III australiano que faz a sua ponta no prólogo do primeiro filme e aparece também nas HQs oficiais. Ao lado dele temos o veterano Tango Tasmania, um modelo antigão, cara, e pesado de geração Mark I, que expande a história lá nas páginas da HQ Tales from Year Zero. Descendo no mapa para América do Sul, a gente esbarra no Diablo Intercept, um Mark II peruano agressivo, oficializado nos livros, e na lore expandida, o lendário Solar Prophet, outro Mark II sul-americano que tem seus segundos de glória logo no prólogo do cinema. Subindo para América do Norte, encontramos o espalhafatoso mexicano Matador Fury, um guerreiro Mark III que destrincha monstros no HQ Pacific Rim Aftermath. E para poder provar que essa planta de engenharia nunca ficou velha, a gente pula até o modelo Valor Omega, sendo o Mark VI moderno do segundo filme Uprising. Ele mantinha a clássica marca dos 76,2 metros de altura, mas infelizmente teve um fim rápido e trágico ao ser emboscado e destruído pelo ciborgue Obsidian Fury lá na base de Sydney. Só que essa mesma forma padronizada de 72,6 metros foi usada para poder construir as duas lendas mais letais do filme. Primeiro, o gigante chinês Crimson Typhon. E o que deu para notar é que a genialidade asiática não estava em crescer a máquina para o alto, né, mas em como aproveitar a altura para deixar o Jaeger mais funcional. Como ele era pilotado por trigêmeos conectados neuralmente, ele foi o único robô a suportar 3 braços funcionais. Aos 76,2 metros, ele ativava as 3 serras circulares dentadas nas mãos e virava um liquidificador no meio da baía de Hong Kong, usando o famoso sistema de nuvem de tempestade. E empatado na altura do Crimson estava ele, cara, o menino arrogante de ouro, né, o Striker Eureka, sendo o único Mark V da Primeira Guerra. O Striker era a perfeição em 76,2 metros. Os engenheiros usaram uma liga super leve de aço e titânio. Ele escondeu um arsenal massivo de mísseis anti-kaiju WMB-2X-90 diretamente no peito e acoplou aquelas lâminas ferventes nos antebraços sem sacrificar um pingo de aerodinâmica e sem inflar o próprio tamanho. Ele era ágil, cara, como um boxeador peso leve, sabe? Ele batia com a força de um trem de carga, o que acabou garantindo aquele recorde imbatível de 11 kaijus mortos. E agora a gente começa a ver um choque entre as gerações antigas e a tecnologia mais moderna. Aos 76,8 metros, desponta o Saber Athena. Esse robô é um ponto fora da curva, porque ele é o único Mark VII oficial que a gente viu lutar. Apesar de quase bater os 77 metros, os engenheiros abriram mão de quase toda a blindagem lateral. Ela é tão fina e leve que consegue fazer acrobacias e saltos mortais empunhando espadas de plasma. Logo em seguida, o Murder Reach aparece com 77,1 metros. E subindo os decimais, nós batemos de frente com o clássico Brutamontes americano do primeiro filme, o Romeo Blue, marcando 77,7 metros de altura. E o Romeo, cara, é o exato oposto da Saber Athena. Ele era um Mark I da velha guarda, absurdamente largo. Esses quase 78 metros dele eram preenchidos com tanta liga de metal cru que ele mal conseguia correr, cara. Ele andava se arrastando e focava em plantar os pés no chão para poder descarregar o canhão giratório de longo alcance. Continuando a subida para a casa dos 78 metros, a gente esbarra no Eden Assassin, marcando 78,3 metros no fundo do laboratório russo, e no perigoso Titan Redeemer com 78,6 metros. O Titan era aquele Mark VI verde de Uprising que tinha a Estrela da Manhã, uma bola de demolição de plasma que estava encaixada direto no braço no lugar da mão, sabe? Mas coroando a marca de quase 79 metros de altura, com exatos 78,9 metros, nós temos o gigante azul November Ajax. O Ajax, cara, pra quem não sabe, é um Jaeger que atua praticamente como uma tropa de choque da ONU. Como a guerra tinha acabado, ele não patrulhava o oceano atrás de monstros, ele ficava andando pelas ruínas de Santa Mônica, como uma polícia Jaeger, sabe? Assando sucateiros ilegais e tirando tasers elétricos em robôs pequenos, como o próprio Scrapper. Uma parede de quase 79 metros de puro metal policial. This is your final warning.
Agora, se os 76 metros eram o padrão asiático e australiano, a marca dos 79,2 metros virou o vício da engenharia americana. Aqui a gente tem um empate quádruplo, que moldou o universo dos cinemas e dos quadrinhos. Primeiro, o Luke 7, aquele Mark II antigo pilotado pelo Herc Hansen, e o irmão dele em Tales from Year Zero. Depois, o brutamontes atarracado das HQs, o Marauder Zeus. Em terceiro, o peso pesado de Uprising, o Bracer Fênix, que por ser tão gordo e denso, exigia a conexão neural de 3 pilotos só para suportar atirar com aquele canhão de vórtice centrífugo alojado no meio do peito. E fechando a cravada lista dos 79,2 metros está ele, cara, o protagonista absoluto da nossa guerra, o amado Gypsy Danger. Exatamente a grande estrela da franquia e a salvação da humanidade nunca passou da marca dos 80 metros de altura. O Gypsy era o típico soldado brawler de pancadaria de bar. A PPDC ela não fez ele mais alto porque precisava de torção no quadril para poder girar a cintura e socar os kaijus usando aqueles foguetes de exaustão dos cotovelos. Mas o fato é que o segredo do Gypsy não estava na altura que ele tinha, estava no fato de ser um robô Mark III analógico, e nenhum pulso eletromagnético alienígena conseguia desligar. Porém, você sabe como é nosso ego, né, cara? Quando a humanidade venceu a Primeira Guerra e a corporação foi redesenhar o herói para o segundo filme, eles abandonaram o formato mais robusto. O Gypsy Avenger, que herdou o nome da máquina original, sofreu um alongamento no chassi. Ele ganhou upgrades de aerodinâmica, turbinas de estilingue gravitacional e pulou para cravados 81,8 metros de altura. O Avenger era quase 3 metros mais alto, cara, visualmente mais esticado, sabe, comprido e focado na velocidade, se comparado ao clássico original da guerra. E agora, meus amigos, nós entramos no topo do Olimpo do programa militar. Acima dos 82 metros de altura, os robôs perdem a mobilidade fina e passam a lutar puramente no peso da armadura, abrindo a área dos gigantes intocáveis. A HQ nos entrega o Hydra Corinthian, batendo 82,9 metros de altura. Mas o terror absoluto da velha guarda pertence a duas máquinas Mark I, que chegaram nos absurdos e assombrosos 85,3 metros de altura, cara. Além da japonesa Coyote Tango e o rolo compressor russo Cherno Alpha. Ah, Gabriel, mas por que eles eram tão altos? Mano, é somente pela questão de sobrevivência mecânica, tá? O Coyote Tango chegou nesses 85,3 metros porque o chassi precisava acomodar, levantar e suportar o tranco duplo daqueles dois canhões de morteiro balístico gigantescos que ficavam dobrados nas costas dele. Já o Cherno Alpha, ele ignorava a própria existência da aerodinâmica, né? Ele era literalmente um bloco de reator soviético maciço, e aquele condensador de energia gigante que parecia uma usina nuclear montada por cima dos ombros forçou a carcaça russa a rasgar a marca dos 85 metros de blindagem impenetrável. Ele não era um lutador, cara. Ele era tipo um gladiador que triturava monstros com os seus punhos de Tesla, né? Mas por mais incrível que pareça, nenhum desses heróis leva a coroa, tá, cara? O dono isolado e absoluto do pódio bateu a perturbadora altura de 87,8 metros. E a maior reviravolta do nosso dossiê é que o maior de todos os Jaegers não era um Jaeger de verdade, né? Era o Obsidian Fury. Ele era equipado com motosserras gêmeas de energia laranja. Ele conseguiu quebrar o recorde histórico de altura por um motivo traidor na opinião de muitos fãs. Isso porque a Shaw Industries, corrompida pelo Antiverso, projetou o Obsidian Fury para abrigar dois humanos no Compod. Ele precisou ser feito beirando a marca dos 90 metros, porque a carcaça dele tinha que ser escavada e oco o suficiente por dentro para esconder um cérebro clonado de kaiju e uma rede inteira de carne e órgãos alienígenas pulsando ao redor do reator central. Ou seja, cara, o Obsidian Fury só é gigante porque precisou de mais espaço para poder acomodar o corpo, em aspas, né, de um monstro disfarçado por debaixo da armadura. Ele é o rei intocável da altura, mas é o maior cavalo de Troia de toda a franquia. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.